não vêm com manual? E o que fazer quando eles nos tiram do sério? Como educar uma criança sem castigos, punições, palmadas e como orientar nossos filhos para se tornarem independentes, criativos e confiantes? O mundoemcores.com é a primeira e mais completa escola online de pais do Brasil, com conteúdo exclusivo sobre criação de filhos. É durante o valioso período da primeira infância que o cérebro da criança forma as conexões que farão toda a diferença no futuro dela. E o seu papel nesse processo é muito importante. Mas com o mundoemcores.com, ser mãe ou pai pode se tornar uma tarefa muito mais leve e simples. É uma transformação que começa em você e alcança toda a família. Assine mundoemcores.com. Com a força que se ganha em casa, seu filho pode ganhar o mundo. A Conferência Online de Pais 2020 tem o apoio de Brasília Kids, Mundo em Cores, Metrópole Shopping, Shopping Pier 21, Clube Montreal, Pizza César, Escola da Parentalidade, Revista Meu Bebê, Clube do Papai. Fala, papais, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa Conferência de Pais. Hoje nós vamos falar sobre solidão paterna. Se eu olhar para o lado aqui, tá bom? É só porque eu tô com a colinha. Eu sou o Lucas Basualdo, do blog Sim Sou Pai. Também vai entrar o Diego, do Se Joga Papai, meu grande amigo. E o Geraldo, que é do Só Sendo Pai. Hoje nós vamos falar sobre solidão paterna. Vamos trazer vários aspectos e espero que seja um bate-papo assim super interativo, que vocês possam participar, mandar as dúvidas de vocês e que a gente possa conversar de forma tranquila até o final dessa tarde. Todos me ouvindo bem? Sim, sim. Sim, ótimo. Sejam bem-vindos. Obrigado aí pela parceria, pelo tempo de vocês, né, nessa conversa. Vocês querem falar alguma coisa? Posso ir direto ao ponto? Deixa pelo menos a gente dar uma boa tarde aí, né, para o pessoal que está em casa, no trabalho, que está acompanhando a gente de alguma forma. Obrigado por estar disponibilizando esse tempo também, dando uma brechinha aí no home office, deixa a tela ligada para ouvir a gente, conversar com a gente, enquanto conclui aí o trabalho, o expediente, e vamos conversar sobre paternidade, sobre esse lado da solidão paterna, que é o que acontece também com muitos pais por aí, né? Então vamos junto, conta comigo e vamos conversar hoje, né, Diego? Exatamente. E o que eu quero dizer é que estamos todos aqui para aprender. Nós estamos aqui conversando, mas é tudo um aprendizado, porque nós pais estamos em constante construção, igual a pessoal que está assistindo também. Então, uma boa tarde a todos, que a nossa conversa possa ser muito proveitosa e que seja legal. Legal. Uma dos questionamentos que a gente tem, assim, né, é por que os pais podem ficar solitários, né? Existe uma dúvida se durante a gestação e pós-gestação da esposa, os pais realmente ficam solitários. Na opinião de vocês, nós ficamos solitários? Depois também vou trazer um pouco da minha visão. Quem quer falar primeiro, Diego ou Geraldo? Geraldão fala primeiro. Beleza, então. Acontece muito, né, de alguns pais ficarem solitários. Solidários não, solidários é bom que fiquem, mas solitários acontece muito, principalmente em relação aos amigos, né? Eu já ouvi em conversas do Só Sendo Pai, quando podia presencialmente, né? E também relatos trocando mensagens de vários pais que meio que trocaram o ciclo de amigos, porque os amigos de antes haviam meio que deixado de lado, sem contar com aquele pai para os compromissos de antes, né, de ir para um futebol, ir para um bar, ou que seja, ou simplesmente trocar uma mensagem para conversar sobre outras temáticas, muito porque também o próprio pai já está numa vibe diferente, o tema dele, principalmente no começo, ele fica meio que monotemático, né, o pai que está se propondo a cuidar, e aí ele está na vibe de cuidar de uma criança, de aprender, principalmente,
E aí, se os amigos não estão nessa vibe, é difícil de acompanhar e difícil de entender também, né? Por isso que rola muito de meio que essa separação. Às vezes se encontram, se reencontram no futuro, né? Às vezes não, mas também aí se repõe. O importante é que a gente, que os pais tenham a consciência aberta para que isso possa acontecer e que possam lidar com isso de uma forma mais natural, né? Sem dar tanto peso. Claro, é muito bom, é ruim quando a gente perde um amigo ou fica distante de um amigo, é bom ter aquele amigo por perto, mas a gente saber que é uma coisa natural da vida e que aquele amigo, mesmo estando distante, não quer dizer que deixou de gostar, mas que a vida foi dando outros rumos, né? E aí depois se reencontra e volta aquele convívio. Né, Diego? Eu concordo com tudo que o Geraldo falou. E eu acho que a gestação, ela aflora essa solidão do homem. Porque, na verdade, a forma com que somos criados faz com que a gente fique só e muitas vezes cercado por pessoas. Porque o homem, na sociedade que vivemos, ele é criado que ele não pode expressar sentimentos, ele não pode dizer o que sente, enfim. E isso vai criando uma solidão no homem. E quando chega a fase da gestação, ele acaba se vendo sozinho, porque a maioria dos amigos realmente estão em outra vibe, estão curtindo outras coisas. Então, aquele homem que muitas vezes era cercado de amigos e já era só, mas sem saber, isso aflora. Na verdade, o começo da gestação é só esse começo dessa solidão paterna. Até porque também todo o olhar se volta para a mãe da criança. Então, com toda razão também, porque ela está sofrendo a transformação no corpo dela, enfim. Mas até quando você vai contar da gravidez e tudo, é muito focado na mãe. Então, o homem já começa a se sentir só ali também, porque é algo novo para ele também. Ele não entende isso. Então, assim, como eu costumo dizer, quando eu resolvi me lançar na paternidade, eu vi que eu deveria me transformar na alma. Minha esposa estava se transformando no corpo, mas eu deveria me transformar na alma. Isso requeria envolvimento. Só que nesse envolvimento, nem todas as pessoas que estão ao seu redor estão na mesma vibe. Então você acaba se sentindo realmente sozinho nesse começo da gravidez. Ô, Lucas, o Diego falou uma coisa aí que eu me lembrei também, ativou uma memória aqui, que nós pais, nós homens, somos cuidados, né? Somos acostumados a serem cuidados e não a cuidar. Então a gente tem sempre alguém, uma mãe, a própria companheira, que faz as coisas pra gente. E no momento do puerpério, por exemplo, ou pré-parto, as atenções, como o Diego falou, se voltam para a mãe e para a criança, né? E aí a gente meio que rola essa solidão de, poxa, não tem ninguém cuidando de mim, não tem ninguém querendo saber a hora que eu vou comer, não tem ninguém fazendo a minha comida, né? Muitas vezes acontece isso. E aí quando a gente precisa entender a importância do momento e a importância que a gente tem para esse momento, tanto para a gente se cuidar e deixar de assim, diminuir a carga de trabalho que a gente passa para outra pessoa, como também a gente pode participar ajudando não, né? Botando a mão na massa no pré-parto, no parto, no puerpério. Eu acho que principalmente antes dessa questão dos amigos vem essa questão cultural, né? Porque eu, por exemplo, fui criado por mulheres. Então, durante a gestação, durante esse período em que a gente estava concebendo a Júlia, da Júlia chegar assim na nossa vida e mudar tudo na nossa casa, eu já tinha um pouco mais de visão do que era participar na casa, né? Então, eu sempre conversei muito com os amigos sobre relacionamento, sobre sentimentos, sobre casas. Quando eu fiquei grávido, eu ia falar. Mas quando... E ficou também. Tá fora, eu fiquei grávido também, né? A gente muda muito também. Vou te falar que talvez até os nossos hormônios também sofram algum tipo de alteração. Mas eu consegui trazer isso muito a fundo para os meus amigos, né? É automático, aqueles que tiveram uma educação cultural um pouco diferente do que os mais antigos, tu já percebe que ele quer participar, normalmente já é até o dindo da criança, aquele amigo que é próximo acaba se tornando até dindo, né? Faz parte ali, já quer ajudar no chá de fralda, já quer entrar na rotina da família. Quando a gente percebe que, pela questão cultural que foi o Diego que trouxe, né?
a gente não teve aquela inserção do participar da família, os nossos amigos também acabam não participando desse rol de amizade, dessa construção dentro da gestação, e aí do puérpero, que afeta muito o homem também, né? Afeta muito a mulher, e para nós que não sentimos, afeta de forma grande também, né? A gente não sabe como lidar com a puérpera, a gente não sabe como lidar com as nossas esposas, e às vezes falta também um amigo para poder conversar sobre isso, né? Eu concordo plenamente com o que você está dizendo, porque a história de uma rede de apoio paterno ela está surgindo agora, ela é recente. Então, é legal até o grupo que a gente tem, que a gente troca ideia, a gente conversa, porque são situações novas que estamos vivendo. Na verdade, a mulher, quando fica grávida, a primeira coisa já é um grupo que ela tem para discutir com outras mulheres, para conversar sobre o tema. Sim, aí elas vão trocando ideia, vão crescendo juntas, vão tirando as dúvidas. E o homem, na maioria das vezes, ele descobre que vai ser pai, ponto. E então, assim, como lidar com essas emoções, como lidar com essas incertezas, como lidar com essa solidão? Porque é fato, gente, realmente os amigos, eles se afastam, porque eles na maioria das vezes, não estão vivendo aquilo. Então, assim, a gravidez, ela é o start, depois vem o nascimento da criança, que aí você fica dentro de casa, você tem que cuidar daquela criança, e aí os amigos estão em festa, os amigos estão em outros lugares, então assim, vai gerando uma solidão, mas como eu falei, essa solidão é algo que acompanha o homem desde a infância, só que chega nesse momento, ela aflora, porque realmente não fica ninguém do lado, né, na maioria das vezes. Isso que o Diego está falando, eu lembrei também de quando eu recebi o anúncio, né, da gravidez, essa história da rede de apoio, né, que vocês estão falando, vocês falaram aí. Foi uma surpresa muito bacana, um momento muito legal aqui reservado, eu e Juliana, minha companheira, e ela filmou e tudo. E naquele momento a gente tinha combinado que não ia falar para todo mundo ainda, porque estava muito recente, uma questão de preservação nossa mesmo, para não gerar tanta expectativa na família, e a gente segurou a informação. E aí eu tive um momento de solidão, porque assim, era uma felicidade imensa que eu estava sentindo, mas e aí eu comemorei bastante com ela, com Juliana, mas só que aí eu não conseguia dormir, era uma felicidade, era uma coisa que eu queria muito, já há muito tempo, e eu queria antes de conhecer Juliana, eu queria ser pai, há muito tempo. Então, ela foi dormir, chegou o sono dela, foi dormir, e eu fiquei sem saber o que fazer depois, entrando pela madrugada, liguei a televisão no YouTube, botei lá as músicas e procurei o que tinha para ficar, tipo cerveja, alguma coisinha para petiscar ali, bebericar e ficar curtindo o momento, sabe? E aí eu fiquei a noite quase toda assim só, ouvindo a música e bebericando uma coisa, beliscando um tira-gosto, como a gente fala aqui em Recife, mas assim, com moderação, mas curtindo esse momento só. Estou lembrando disso porque é um momento de solidão, de muita felicidade, mas de solidão. Naquela ocasião, porque a gente tinha optado por não contar ainda, mas também tem muito isso de você, como o Lucas falou, e a gente vai compartilhar informação, às vezes o amigo está numa outra vibe, ele não vai conseguir te ajudar, né? Muitas vezes ele vai só ouvir e balançar a cabeça, e você quer mais do que isso, como o Diego falou. A gente só recebe o anúncio que vai ser pai, a gente não tem mais o que falar, né? E aí você fica meio que perdido. Sim, não tem alguém para realmente dividir as aflições, né? Porque é um misto, né? É um misto, é uma euforia e, ao mesmo tempo, um medo de tipo, meu Deus, agora tem um serzinho que vai vir, que depende de mim, e mexe muito com o homem, né? Principalmente, e o homem não pode demonstrar que está com medo, né? O homem não pode chorar, não pode mostrar que está com medo, não pode ter, sei lá, um leve balançar, né? O Diego, pode falar, Diego. Isso, eu volto a falar sobre isso, porque isso é muito da educação, realmente. O machismo com que nós somos criados. O homem não pode chorar, o homem não pode expressar seus sentimentos. Então, a gente cresce dentro dessa caixa de que não expressar as coisas. Aí, muitas vezes na escola, sofre bullying ou comete bullying para poder se esconder, para poder não demonstrar esse tipo de sentimento do que está acontecendo. E aí cresce nessa caixa com tudo isso,
A paternidade só aflora esse sentimento dessa cultura errada que nós vivemos. Quando, na verdade, deveríamos criar os nossos filhos desde a infância dizendo: você é suscetível a todo tipo de sentimentos. Você pode chorar, você pode dizer que está se sentindo sozinho. E isso é normal, isso é tudo bem, não tem problema algum com isso. Porque isso ajudaria muito na época da paternidade. Porque na época da paternidade, esse homem que se sente solo também, ele teria mais facilidade de procurar resolver esse tipo de coisa. Não ao contrário, na maioria das vezes ele acaba se fechando mais e vivendo essa solitude durante esse tempo. Mas se ele fosse criado de uma forma diferente, ele teria como outras possibilidades para dividir isso, porque ele saberia se expressar mais, expressar melhor os seus sentimentos. E outro aspecto cultural, além do medo, é a questão de pedir ajuda, né? Aqui em Recife, a gente tem um termo para o cara que resolve tudo e se resolve sem pedir ajuda, é desenrolado. Ele tem que ser desenrolado. E eu lembro muito disso na minha infância, que eu era muito cobrado para eu ser desenrolado, para eu não pedir ajuda para resolver minhas coisas, sabe? Se eu aprendendo a pegar ônibus, a andar de ônibus de transporte público, eu tinha que fazer aquilo só, aprender só, me virar. Então, já chega logo a pergunta: tu não é desenrolado, não é? Desenrola, te vira, né? Então, tem muito isso também, é outro aspecto, além do medo, a questão de pedir ajuda, né? Outro aspecto que eu queria ressaltar sobre uma experiência que eu vivi é que isso é tão complicado mesmo, porque eu, com o Se Joga Papai, recebi um relato certa vez de um rapaz lá de Manaus, que ele me dizia o seguinte: Diego, minha esposa acabou de perder o meu filho no fim da gestação e eu tô desesperado. Ao mesmo tempo que eu sei que eu preciso consolar ela, eu não sei o que fazer, eu não sei como agir. Então, assim, para uma pessoa chegar a pedir ajuda através do Instagram, porque isso é o máximo da solidão, sabe? Porque realmente ela não viu ninguém ao redor dela que pudesse ajudá-la. Então, assim, isso mostra que em todas as fases da gestação, os olhares realmente para o homem, eles ficam de lado, bem menores, porque ele relatava para mim: todo mundo chega perto dela, pergunta como ela está se sentindo com essa perda, o que pode ajudá-la, e ninguém me pergunta nada. Então, assim, eu sei que eu tenho que dar força para ela, mas eu não sei o que fazer. Então, assim, isso denota muito da solidão que pode acontecer. Perdeu, é só a mulher que sentiu a perda, é só a mulher que tá mal, até por ser ensinado, a gente se corrói por dentro, né? Aquilo nos mata por dentro, mas por fora a gente tem que ficar mantendo aquela aparência de viril, de másculo, de não, eu vou suportar tudo, eu vou manter a casa em ordem, né? Eu não posso pirar. E aí por dentro a gente realmente está bem fragilizado, a gente tá mal, cara. E o que a gente precisa é dessa mão estendida, né? Desse braço do amigo para poder conversar. E que não tem nada demais. Poder chorar, em poder abraçar, em poder pensar o quanto é difícil ser pai também. É muito difícil, gente. É muito difícil. Não se engane, não. Com relação à amizade, como que vocês estão fazendo ou fizeram para inserir mais os amigos, principalmente nessa vida, os amigos que não têm filhos, ou os que estão se preparando para ter, e até para voltar essa vida social, né? Que a nossa vida social ela fica de lado. Como agora inserir os amigos no anseio ali do familiar e como voltar para essa vida social? Como que vocês fizeram? Se vocês estão nesse período agora? Eu estou no período que o Vicente vai completar 2 anos, então é um período difícil, né? Que ele é muito pequeno, então fica ainda complicado. Mas, assim, acabou que nós demos a sorte de todos os amigos terem filhos numa mesma época. Então, acabamos nos unindo. Exatamente, nos unindo. Porque, gente, é muito fato, é verdade mesmo. Quando você tem filho, até suas amizades, elas mudam, gente. Porque você passa a ser convidado para festinha de aniversário de criança, para outros eventos que são diferentes. Então, assim, eu dei a sorte de os amigos eles também terem filhos, enfim. Então, a gente segue tentando se adaptar quanto a isso, se encontrar quando é possível, mas é difícil, não é fácil, não. E tu, Geraldo? Eu tenho um grupo de amigos que a gente caminha desde
digamos assim, a juventude, né? Eu ainda sou jovem, gente, mas desde a época que a gente fazia parte da igreja, então a gente segue, a gente foi casando um ao outro, acompanhando o nascimento da criança de um e de outro, e a gente meio que tem esse ciclo, né? Mas em outros círculos, eu percebo que eu fui sendo visto o paizão, mesmo aos 30 anos, e com pessoas da mesma idade que eu, até mais velhas, me vendo como o tiozão, o paizão, aquele cara que não conte com ele para ir para a balada, realmente não era mais o caso, né? Mas não conta com ele para ir para a balada, não conta com ele para ir pro churrasco e tal, porque ele tem outros compromissos. E nesse ponto, é como eu falei lá no começo, né? Era uma coisa que a gente leva com naturalidade, porque eu já estava meio que ciente disso e meio que ciente de que aqueles momentos não me cabiam naquela fase da vida, sabe? Por exemplo, antes de entrar, eu estava lembrando disso. Tinha um grupo que eu jogava futebol toda segunda-feira e eu gostava do grupo lá, da galera, a galera gostava de mim, a gente se dava muito bem, né? Só que aí eles não contavam comigo já para ficar depois da pelada, para esticar, para tomar uma cerveja ou fazer um lanche, porque já sabiam que antes de eu ser pai, já sabiam que minha vibe era já de ir para casa e fazer companhia à minha esposa. E aí depois da gravidez, depois do nascimento de Clarice, mais ainda, né? Então fica aquele rótulo de o paizão, o cara que cresceu, que ficou coroa, né? E não curte mais os programas da juventude, a balada, o churrasco, aquela cerveja e tal. Muda que muitas vezes a gente o careta, né? O careta do grupo, o chato. Sim, sim. Eles só não falam diretamente. Pode falar, Diego. Era isso que eu ia complementar, porque quando você também se lança na paternidade integral, você entende isso como algo importante para a sua vida, as pessoas também muitas vezes não entendem, do tipo, para que vai ficar com teu filho, ele não está lá com a tua esposa, deixa ele lá um pouco, fica lá, entendeu? Então, assim, essa compreensão do que é ser pai ainda está sendo construída, né? Está mudando. Então, assim, muitos dos nossos amigos, eles ainda não entendem essa paternidade integral, essa paternidade que a gente está exercendo atualmente, entendendo esse papel. Então, esse entendimento, a gente está cavando também para construir uma nova cultura. Então, isso também gera solidão, porque existe essa cobrança do tipo, fica aqui, aí quando você não fica, ele, como o Geraldo falou, é o coroa, ele já está em outra vibe, esse não é o tipo de programa para ele, então nem chamamos mais. Que gera a solidão do homem, né? Conforme a gente está debatendo. Eu tive uma situação que exemplifica isso que o Diego estava falando. Clarice eu estava perto de fazer 1 ano e uma colega minha do trabalho resolveu comemorar o aniversário numa balada na rua. E aí eu fui, deixei Juliana e Clarice em casa e fui. Cheguei lá, a gente se dava super bem e se dá super bem até hoje. E na hora de ir para a pista de dança, né? Falei, vamos todo mundo para a pista de dança lá e tal. E eu fiquei meio que deslocado do grupo. E as pessoas me olhando, eram pessoas do grupo que estavam no aniversário, me olhando assim como... E eu fiquei me achando o estranho no ninho, sabe? Tipo, onde foi que eu desaprendi a dançar? Na verdade, eu nunca soube dançar, mas onde foi que mudou, né? Essa questão de dança. Quando foi que eu comecei a dançar como paizão, como tiozão, né? Eu fiquei meio que perdido, deslocado, né, nesse dia aí. Entendi. Vou falar para vocês que vocês dois são casados, né? Sim. Eu sou solteiro, então eu tenho um aspecto muito forte de solidão paterna, que é, principalmente por viver a paternidade ativa, é de arrumar alguém. E uma frase que eu ouvi uma vez que eu não acreditei, até hoje, sempre que eu posso, eu conto, que eu ouvi de uma mulher que eu estava conversando, que eu passava tempo demais com a minha filha, por exemplo. Se eu tinha folga, porque ela perguntou, quando tá na tua folga, tu faz o quê? Eu digo, fico com minha filha. Tá, mas e quando tu tem um tempo sobrando? Poxa, eu não tô trabalhando, eu tô com a minha filha. Tá, mas e quando tu curte? Quando eu tô com a minha filha? Tu nunca vai arrumar ninguém. Eu disse, então talvez eu vá demorar muito ou não arrume ninguém com esse pensamento. Então eu vejo que, para mim, por exemplo, que sou solteiro,
o aspecto de amizade também entra no de conhecer alguém. Eu tenho uma amplitude de solidão bem profunda, assim, entre relacionamento e amizade, porque dos meus amigos, os que não me acompanharam até hoje, já são os amigos da balada, ainda são muitos amigos da balada, a maioria é solteirão, né? Ou a outra parte que tá aí tá na carreira de, não posso ter filho agora, porque eu preciso alcançar o sucesso, eu preciso fazer 30 faculdades, eu falei no history lá no meu Facebook esses dias, eu preciso fazer mais 4 faculdades, mais 3 pós-graduação, falar 20 idiomas, não posso ter filho agora. Como que é para vocês essa questão até desse afastamento dos amigos, né, em relação à comparação? Poxa, agora nós somos pais, nós não temos mais o estilo de vida, e aí a gente entra a comparação, né? Tu não vai mais conseguir fazer faculdade, você não vai mais conseguir trabalhar, falta aquele incentivo dos amigos, né? Como vocês lidaram com isso? Fiz várias perguntas ao mesmo tempo. Se ficar confuso, me avisa que eu faço de novo. Tá de boa. Pode responder, Geraldão, depois eu complemento. Não, beleza. Na verdade, com os amigos, não muito, né? Não chegavam muitos questionamentos sobre isso. Eu acho que também pelo distanciamento que o homem tem, né? Não vou me meter, né? Não vou dar esse conselho, não vou dar uma de chato e ser o amigo conselheiro e tal. Mas eu percebia, tipo, uma percepção das pessoas de que eu estava meio que, como se eu estivesse meio que abrindo mão de várias coisas, né? E quando, na verdade, as pessoas precisam entender que não é que a gente está abrindo mão, a gente está aceitando. Quando é uma criança planejada, você não precisa abrir mão, você já organizou, né? E quando não é, mas ao mesmo tempo você aceitou, você topou aquela missão, essa missão de cuidar da criança, e aí você não vai abrir, não quer dizer que você está abrindo a mão, você está abrindo mão daqueles planos da carreira. Você vai readequar. E para nós, homens, é mais fácil fazer essa readequação, porque o mercado de trabalho ele é mais amigável com a gente, né? Ele é mais amigável fica até mais bonito, o cara é pai e cuida, sabe? O fato de você ser pai conta ponto para você no mercado de trabalho, mostra uma responsabilidade que você tem, mesmo não exercendo, né? Mas fica mais fácil para a gente, eu vou acompanhar meu filho aqui e tal, mas eu posso encontrar um horário daqui a alguns meses, fazer aquele curso de idioma, ou então entrar na outra faculdade e tal. Para a mulher é mais difícil ainda, porque o cordão umbilical está lá, né? Se ela não tem um companheiro, um parceiro, ou companheiro ou parceiro, que divida isso com ela, fica mais pesado ainda para ela voltar. Não sei se eu respondi. Não, tá certo, sim. Muito bom. Diego? Tá sem áudio. Tá sem áudio. Foi mal. Complementando Agora. o que o Geraldo está falando, na verdade, tudo flui realmente como a sociedade vê a paternidade. Né? Porque a mulher, involuntariamente, ela tem que mudar a vida dela por completo quando ela fica grávida. Porque a criança está nascendo no corpo dela, então ela tem que mudar a vida dela, não tem jeito. Mas quando o homem muda a vida dele, definindo o seu filho como prioridade, isso ainda causa um estranhamento tamanho. Como assim ele está se afastando da gente? Como assim ele não pode estar mais no nosso meio? Como assim ele está deixando de frequentar a faculdade por causa do filho dele? Mas qual é o problema? Daria para fazer isso tudo. Quando, na verdade, muitas vezes não dá. Você tem que dar um suporte, você tem que dar um apoio. Então, assim, a sociedade enxerga essa mudança na mulher, no comportamento social dela, quando ela engravida, de uma forma muito natural. Agora, dos homens, é um estranhamento tamanho. Então, assim, é algo que realmente precisa ser rompido, precisa ser mudado, porque o filho é dos dois. Os dois precisam adequar suas vidas para essa criança que está vindo. Então, assim, eu estava cursando outra faculdade, né? Eu sou formado em pedagogia, estava cursando outra faculdade quando o Vicente nasceu, letras. Estava cursando letras. Então, assim, eu até consegui manter a faculdade por um tempo, mas depois eu tive que dar uma parada, porque não dava para eu ser o pai que eu queria ser, a minha faculdade era longe, não dava para eu exercer a paternidade que eu queria, não tendo tempo. Porque você pegava no trabalho às 7 da manhã, saía às 4, ia direto para aqui no Rio de Janeiro, lá na UFRJ, no Fundão, e chegava em casa quase meia-noite. Então,
como que eu ia ver o meu filho? Então eu decidi dar uma pausa, mais para frente talvez volte, enfim, mas aí são outros planos, mas para exercer essa paternidade. Mas muitas vezes as pessoas não entendem, e por não entenderem o que é uma paternidade integral, elas te julgam, te taxam como o que tem que ficar longe, que está em outra vibe, que não dá mais para conviver. O careta, que eles não chamam de chato, que nem o Geraldo falou, né? O tiozão do grupo. O tiozão do rolê, né? Só para complementar, eu acho que no seu caso, Lucas, como você realmente é um caso de solidão muito mais complexo, porque, volto a dizer, a sociedade não entende a paternidade. Então, quando você diz, não, no meu tempo vago, eu fico com minha filha, as pessoas estranham, não, por quê? Você não vai curtir, não vai se divertir? Entendeu? Quando, na verdade, se é uma mulher solteira que tem filho e ela fala para o cara, não, eu vou ficar com meu filho, isso é entendido mais fácil. Isso é levado em consideração. Realmente ela tem que ficar com o filho dela. É algo complexo. E se ela fala que no tempo livre ela vai curtir a vida, vai para a praia, vai para balada, ela é mal vista, né? É julgada, né? Eu tenho um bom relacionamento com a minha ex-esposa, e isso era uma conversa que a gente tinha. Quando eu ficava em dias específicos para ela poder sair, e realmente sair, no caso, para ir numa balada com as amigas, a família dela caía de pau em cima dela. Não, essas tuas amigas só te levam para o mau caminho. Ela só estava indo para uma balada para curtir o momento dela. E eu estava ali no momento em que a gente já tinha nessa negociação de, poxa, vai lá, dá uma esparecida. Nós somos amigos, não temos relacionamento conjugal, mas a amizade permanece. E dentro da própria família, ela tinha essa questão de não ter o apoio, de também ser mãe solo, porque ela também não tinha rede de apoio, né? Eu não tinha muito do meu lado, né? Na minha família, também era um pai solo, e ela do outro lado. Que a gente decidiu separar, mas a solitude se permaneceu em relação à família. Sim, eu só quero ressaltar aqui, rapidinho, que a gente está falando da solitude do homem, da solitude paterna, mas não tirando a solitude da mulher também, que também é algo tremendo, entendeu? Então, assim, nós estamos falando sobre a vertente, sobre o viés do homem, mas, assim, a mulher também sofre com a solidão na gestação tremenda, mas, assim, ainda assim ela costuma ter uma rede de apoio maior nesse momento. Era isso que eu ia falar, que o Diego falou, que a mulher, mesmo com a rede de apoio, né, aqueles grupos que a gente falou mais cedo, de troca de informações na gravidez e tal, mesmo com isso, ainda tem muitos momentos de solidão, porque tem os julgamentos, né? Porque tem um apoio para que ela exerça a maternidade, assim, que ela exerça o cuidado com a criança. E aí, no momento que ela precisa para se cuidar, para um autocuidado, uma distração, uma diversão que vai fazer bem a ela é julgada e aí ela fica só muitas vezes. Vocês, agora que, por exemplo, vocês fazem parte de uma rede de apoio, né, que para vocês é uma situação totalmente diferente do que os nossos pais viveram. Qual é o peso que tem hoje uma rede de apoio de pais para vocês nesse momento da vida de vocês? Eu vou contar uma coisa para vocês agora que é algo bem curioso, que provém de uma criação. Vocês fazem parte do grupo que eu estou, dos papais influenciadores, e vocês podem perceber que muitas vezes eu não interajo muito, passando para vocês dificuldades que eu tenho, passando para vocês questionamentos ou dúvidas. Isso provém de uma criação, dessa criação de você ser solo e guardar tudo para si. Então, assim, muitas vezes eu tenho esses questionamentos, eu tenho essas dúvidas, mas por ter essa criação de você ser fechado e guardar tudo nessa solitude, eu muitas vezes nem sei perguntar. Ou acho que minha pergunta não é válida o suficiente, é uma pergunta boba. É uma pergunta, vou fazer essa pergunta? Isso é bobo. Mas isso é fruto de uma criação. Isso é fruto de uma criação que te traz para você viver solo mesmo, sabe? Não, você tem que se virar sozinho. Então, isso é muito ruim, né? Então, assim, às vezes eu não interajo muito, e aí não é nem por maldade, é por questão disso, de achar que eu tenho dúvidas, eu tenho questionamentos, mas achar banal, achar assim, como é que eu vou passar isso?
É muito estranho, né, a gente ser formatado de forma que não consiga expressar aquilo que realmente está incomodando ou sentindo. Diegão, total, concordo com você. Eu queria até comentar aqui no chat da galera que está assistindo, porque acontece o mesmo comigo, assim. Também tô no grupo, eu sou, acho que, um dos que menos participa, e eu não sei como não me tiraram ainda. Eu já fui excluído de outro grupo de pais por não participar. Foi sério mesmo. Ó, vai ter que sair porque tu não tá interagindo. Não, beleza, se a proposta de vocês é essa, tudo bem. Mas tem muito isso, esse bloqueio, sabe? De, pô, será que a minha dúvida realmente é relevante? Será que essa minha dificuldade realmente é relevante? E será que não é uma besteira que eu possa resolver aqui só e tal? E eu me identifico muito com isso que o Diego está falando. Que rola isso, né, de dificuldade de pedir ajuda, de conversar, muito por causa da criação. E sobre a pergunta do Lucas também, eu acho que isso tem uma repercussão imensa daqui para frente, sabe, das próximas gerações, ou dos pais, dos mais jovens que vão ser pai daqui a pouco, sabe, a gente está participando de um surgimento de uma cultura de que, pelo menos, na paternidade, os homens vão aprender a conversar, sabe? Eu acredito muito que a paternidade é um gatilho muito forte para iniciar uma transformação masculina, uma desconstrução e uma reconstrução de um novo homem, a partir da paternidade. E é com essa prática de troca de informação, de compartilhamento, né, de conhecimentos, a gente vai mudando geração após geração. Assim como a gente muitos de nós recebemos uma paternidade mais dura, mais distante, mais seca, muitos não receberam a paternidade ou uma paternidade ausente. Isso eu acredito que seja muito fruto da criação que nossos pais tiveram. Meu pai, a juventude dele foi durante a ditadura militar, né? Quando teve a 64, ele tinha 20 anos, 18 anos. Então, a formação dele como homem foi durante aquele clima, né, de muita repressão e de muita fechamento, né? Então, eu acredito muito que o comportamento dele em relação a isso, ele sempre foi um pai presente, sabe, assim, de prover e tal, mas a forma de conversar, de trocar afeto, de trocar carinho, eu acredito muito que foi por conta da geração que ele viveu. E nessa mudança de geração, essa prática que a gente vai tendo hoje, a gente vai transformando essa questão dos homens pedirem ajuda, pelo menos para cuidar dos filhos. Só para completar aqui rapidinho, só para completar, desculpa, Lucas, rapidinho, para falando do grupo, porque por mais que eu não saiba interagir, o grupo é muito importante porque ele é um provocador. Ele me mostra todo dia que ele está ali, que eu posso falar, sabe? Então, assim, a rede de apoio ela é muito importante porque para os homens que foram criados de forma a não saberem se expressar e a viver na solitude, para que eles olhem todo dia e falem, eu não preciso estar nesse lugar. Eu posso estar no lugar de compartilhamento, eu posso estar no lugar de apoio, eu posso estar no lugar de amor, de amizade, de troca. Então, assim, o grupo é muito provocador e é muito importante, porque faz romper diversos paradigmas. Na verdade, o que a gente está cavando aqui, está construindo, é demais. Por quê? Porque a paternidade transforma o homem por completo. Como o Geraldo havia dito, nós homens somos formatados a não cuidar. Por muito tempo, o cuidado era tarefa das mulheres. E na paternidade, você entende que você tem que cuidar do seu filho. E que é necessário também você cuidar da sua esposa, da sua companheira, da mulher, da mãe do seu filho. E também é extremamente necessário você cuidar de si mesmo. Quantos homens não vão ao médico? Quantos homens não demoram a olhar para si mesmos? Isso tudo é fruto dessa falta de cuidado. Então, até nisso, a paternidade transforma a vida do homem. Ela faz com que o homem enxergue que ele tem que cuidar de si mesmo. E cuidar também é sair de um espaço de solitude, de um espaço que ele mesmo se coloca muitas vezes. Tem um comentário que do Benon trouxe aí, que mostra como rola a acolhida, né, nesses grupos. E aí ele falou, tu não sai não, porque tu fica caladinho lá, mas quando fala... Oi? Sem julgamento.
Porque, por exemplo, eu, durante muito tempo, eu ainda interajo bem pouco no grupo, igual o Diego estava falando, eu também tenho essa dificuldade, porque, principalmente pelo julgamento. Mas se eu fizer essa pergunta, será que vão me julgar? Eu preciso ser desconstruído, que nem nosso amigo comentou aqui, eu preciso mudar algumas visões, eu acho que eu posso ir para um outro viés, mas será que vão me entender que eu estou com essa dificuldade? Porque os meus amigos não me entendem, né? E agora eu estou entrando num novo grupo, com pais passando diversas situações, mas será que eles também vão me entender mesmo? Sem julgamento? E rola também, tipo, vou compartilhar o que aconteceu aqui, será que eu vou ser visto como um mau pai, um pai que não cuida direito, um pai meio que agressivo, sei lá. Fica ou até um homem receios, egoísta. né? Ou até um homem egoísta que não sabe que tem que olhar para a mulher e para o filho o tempo inteiro, né? A gente acaba tendo esses receios. Eu lembrei agora de um amigo meu da internet que ele teve filho e tudo, e um dia ele me mandou um direct, tudo. Na verdade, ele não era nem amigo, né? Era conhecido da internet. Me mandou um direct falando sobre essa dificuldade sexual, depois que tem filho, não sei o quê. E aí eu li, rapidamente, quando eu li, ele apagou. E eu falei, apagou por quê, amigo? Aí ele, não, a gente se conhece pouco, e aí eu já mandei isso compartilhando essa dificuldade. Eu falei, não tem problema, a gente está aqui para dividir. Né? Eu sei o que é isso, eu vivo na prática isso. Então, assim... Faz tempo! A gente está aqui para dividir, para mostrar para o outro que somos seres humanos e que estamos no mesmo barco. E aí a gente tem que se ajudar mesmo e procurar se abrir cada vez mais. É difícil quando a gente foi formatado para viver na solitude, mas assim, quebrar esse paradigma, o que a gente já está fazendo, eu volto a repetir, eu acho que é fundamental para as próximas gerações, os nossos filhos, netos, enfim. Sabe o que eu lembrei também agora? Eu não sei como é que tá a pauta aí, tá, Lucas? Eu acho que não sei se a gente quebrou já o protocolo. Calma, pode ir. Não, beleza. Então, o que eu lembrei da questão do estereótipo do... rapaz, não esqueci o nome do ator, do marido da Fernanda Lima, do Rodrigo Hilbert. Porque os programas que ele faz, que ele grava e tal, tudo, ele faz a própria churrasqueira, ele faz a própria comida, ele faz tudo, né? Então, ou seja, ele já não pede ajuda, ele tá passando a mensagem ali que ele não precisa de ajuda, ele é autossuficiente. É bacana quando a gente justamente faz essas coisas para justamente dar menos trabalho, diminuir a carga, né, da própria companheira, mas com relação a amigos e a pedir ajuda da própria companheira também, para o nosso cuidado, para o nosso autocuidado, eu acho que é bacana a gente não seguir tanto essa questão do estereótipo do Rodrigo Hilbert, né? Esse estereótipo, ele lança na nossa cara, se a gente tiver um olhar mais sensível, o que acontece realmente, porque ele é todo autossuficiente, ele faz tudo, mas está sempre sozinho. Entendeu? Não estou dizendo que isso faça parte da vida pessoal dele. Mas se a gente olhar com um pouquinho de mais atenção, a gente vai ver a imagem que ele passa, né? Nesse super-homem existe só ele, sozinho, sem mais ninguém ao redor. Tem algum momento, assim, em relação à amizade ou à solidão, que a gente está falando aqui sobre a solidão paterna, em que vocês entenderam, olha, o grupo realmente mudou a minha vida? Ou, tal amigo foi muito importante nesse momento de paternidade. É o cara que eu consegui contar. Ou que fez falta. Tem algum momento que vocês conseguem ressaltar que foi muito importante, ou tanto a falta quanto ter alguém presente? Ou o grupo, no caso, né? Pode ir lá, Diego. Falou. Eu vou ser muito sincero, assim, cara. O grupo é muito importante para mim. Porque eu falei das amizades que eu tenho e tudo, mas muitas das amizades que eu tenho hoje é proveniente da minha esposa. Ela trouxe amizades para minha vida. Porque eu cresci muito formatado na solitude de ser fechado. Então, assim, eu nunca consegui estabelecer muitas amizades. Eu não tenho amizade de infância. Eu não tenho nada disso. Eu sigo mais carreira solo. Então, assim, o grupo é muito importante, porque ali eu encontrei amigos, sabe? E esses amigos, por mais que eu não esteja interagindo, eu estou sempre lá de olho. Então, assim, me estimula a continuar vários projetos.
me estimula a continuar junto com o Se Joga Papai, que muitas vezes eu olho aquilo e falo, não estou mais aguentando, quero ficar sozinho na minha, não quero mais nada. E esse grupo estimula, esse grupo fala, vale a pena você continuar falando sobre esse tema, vale a pena você continuar transformando a sociedade. E não só isso, vale a pena você continuar se transformando, saindo desse lugar de enclausurado e se mostrando para as pessoas, conversando com as pessoas, de forma longe, sim, mas isso já é um grande passo. Geraldo, tem? Vocês estão me ouvindo? Eu estou cortando aqui, tá legal a minha conexão? Deu, agora voltou, tá boa. Tem uma história de um grupo de amigos. Beleza. Tem uma história de um grupo de amigos que eu era muito próximo, sempre fui muito próximo, e a gente tinha uma relação muito, muito bacana, da época da escola, né? E a partir do momento que eu fui... E aí era a questão de festa, né, de futebol e balada e tal. E a partir do momento que eu fui enveredando para um relacionamento sério com Juliana, e a gente foi ficando mais sério, foi chegando no casamento, eu fui me distanciando desses amigos. Por conta daquela questão de estar em vibes diferentes, né? E hoje, e aí a imaturidade, estou trazendo isso para mostrar a imaturidade que eu tive, né? De deixar esse distanciamento acontecer. E hoje eu vejo, a gente está distante, eu estou distante desses amigos, mas são homens que eu admiro bastante, acompanhando nas redes sociais, que estão na vibe de relacionamento, de casamento ou não, mas estão na vibe de paternidade, de cuidando dos seus filhos, mesmo sem estar no ativismo que a gente faz aqui, né? Mas estão lá participando, sendo participativos. Encontrei até com minha filha tinha entrado numa escola nova no início do ano, e nas primeiras semanas, enquanto estava tendo aula lá, eu cruzava com ele, e aí era bacana, porque eu via na prática, né, o cuidado que ele tinha, e eu ficava tendo aquela nostalgia, né, por que eu me distanciei dessa galera e tal, vamos voltar, e aí teve a pandemia, não rolou. Mas, sabe, eu permiti esse distanciamento por achar que eu tinha que ficar só, porque eu, tipo, não dava para juntar, né, os dois mundos, se tivesse dois mundos. E aí eu fui só, e aí a questão da amizade, fui muito pelas amizades da minha esposa, da minha companheira, e são meus amigos hoje, mas acabei deixando uma parte dos amigos de lado, né? Faz parte, né? Eu vou falar que até, na verdade, o meu melhor amigo de 10 anos de amizade, 12 na verdade, 12 anos de amizade, acabei me afastando também por questão de focar muito na paternidade. A gente que tá nesse viés que é a da linha de frente, assim, de ser ativista, de estar tentando desconstruir toda uma sociedade, né? A gente também passa por uma desconstrução. Eu comecei a mudar mesmo quando eu comecei a acompanhar o grupo, comecei a seguir vocês. Não é jabá, tá, gente? Eu realmente comecei, faz 6 meses que eu comecei a acompanhar uma galera de desenvolvimento, o Diego, né? Todo mundo tá ali no grupo de pais influenciadores. Então, há 6 meses, eu estou tentando desconstruir o que eu de 27 anos atrás. Então, são amizades, são projetos, até vida amorosa. Eu comecei a ter uma visão diferente do que é relacionamento, porque a gente pode ser solo dentro de casa e ser casado, né? A gente pode não participar da vida da esposa, a gente pode não participar da vida da família, isso é também ser solo, né? Talvez por uma escolha nossa, talvez porque a gente não sabe como chegar também, né? Até se vocês quiserem trazer um pouco dessa experiência, seria legal. Mas eu comecei a me desconstruir desde que eu entrei no grupo. Para mim, está sendo enriquecedor. Só terminando de rasgar a seda. Alguém quer falar sobre essa experiência de como é em relação ao relacionamento? Sobre essa solitude? Se teve, se não teve? Passou por esse viés? Eu passei, né? Justamente essa questão da dificuldade que a gente vai tendo durante o puerpério, durante o pós-parto e tal, a chegada da criança, né? E aí você fica sem saber quem procurar, sem saber se pode realmente contar essa dificuldade com a própria companheira, e isso é motivo muitas vezes até de separação e tal.
E porque a gente não sabe como chegar, né? Como abordar, como apresentar essa dificuldade também, e se a pessoa vai entender. Tem o medo de sofrer o bullying, né? Também, não tá chegando junto lá, meio fraco e tal. E fica todo esse imaginário, né? Da gente pedir ajuda. E com relação à desconstrução, a minha desconstrução, eu costumo dizer que ela começou desde que eu comecei a me relacionar com Juliana, porque era eu bem machista, e eu bem machista, né, eu dizia, a gente vai ficar aqui quando eu vou para sair na sexta-feira à noite, vou voltar no domingo de tarde, vou jogar meu futebol e vou voltar quando eu quiser. Eu falava brincando, mas é uma brincadeira que fazia parte da realidade, né? E ela sempre foi combatendo isso, desconstruindo, dizendo que não era bem assim, que isso não ia funcionar e tal, e mostrando que, e na prática, quando a gente começou a morar junto, a gente casou, começou a morar junto, me colocando nos afazeres da casa, dizendo, se não fizer, não vai rolar aqui, não tem como a dinâmica da casa funcionar só comigo, né? Então, eu fui sendo levado, assim, por ela. Na questão do cuidado com a paternidade, devo muito a ela também, mas eu já tinha meio que um passo dado, porque eu já tinha a vontade, sabe, de participar. Eu sou tio desde os 9 anos, e eu já trocava fralda durante a minha pré-adolescência, adolescência, trocava a fralda dos meus sobrinhos, botava para dormir, ficava com eles enquanto meus irmãos precisavam sair e tal. Então eu já tinha, e nesse período eu fui crescendo com a vontade de ter o meu filho, sabe, ter a minha filha, para que eu pudesse imprimir as minhas, me imprimir também, né, os meus anseios também. Claro que com moderação, né, a gente não vai ditar o que a criança vai ser, mas de imprimir o que eu acredito para uma educação, sabe? E então eu sempre tive essa vontade de ser pai, sempre tive essa vontade de cuidar, de participar desse desenvolvimento infantil. Mas na questão da desconstrução do homem, eu devo muito a Juliana mesmo. No meu caso, a Maria, ela me puxou um pouco para a questão de não viver tão só, né? Não só na questão do relacionamento, mas na questão das amizades também. Então, ela me puxou um pouco para isso, aos poucos, né? Me mostrando que era possível, enfim, me relacionar com outras pessoas. Não que eu tenha problema de relacionamento com outras pessoas, é só um temperamento mais fechado, um temperamento mais de ficar mais na minha, sabe? Mas eu entendo que isso é fruto de uma criação e de inúmeras outras situações. Mas, enfim, o que eu queria também ressaltar é que essa questão do relacionamento é muito importante você conversar, né? Você expor isso para sua companheira, para a mãe do seu filho. Só que muitas vezes a gente fica com medo de expor isso porque a gente entende que ela também no puerpério está passando por um problema gigantesco, algo não um problema, mas algo gigantesco que ela tem que lidar ali. Então, muitas vezes a gente acaba segurando tudo que está sentindo para sustentá-la nesse período de alguma maneira, né? Então, assim, o que eu tenho a dizer até para todo mundo que está assistindo é que realmente a gravidez e até assim os 2 primeiros anos do filho é algo muito complicado, que necessita de muito diálogo, que necessita de muita adaptação, que necessita de muita parceria do casal, efetivamente. Porque, ao mesmo tempo que a mulher requer muitos cuidados, há de se ter também um espaço para o homem dizer como ele está se sentindo naquela relação, naquele novo momento de vida. Legal. Gente, antes de nós irmos para o encerramento, aproveitar que a gente está com uma boa audiência aí, avisar que hoje, às 19 horas, nós temos a paternidade e a educação. Então, não percam, se organizem, que tem mais 2 lives ainda hoje, tem mais 2 conversas muito importantes. Antes da gente encerrar, fale um pouco sobre o trabalho que você desenvolve na internet, né? Cada um, se vocês têm algum projeto específico relacionado a desenvolvimento paterno, YouTube, e-book, né? Acho que o Diego primeiro, que está da direita para a esquerda, depois o Gelson. Eu chamei de Gelson, meu Deus, tá certo, né? Tranquilo. Eu tenho um canal no Instagram chamado Se Joga Papai, que ele é justamente para isso, É engraçado, né, gente? Eu vou contar algo para vocês rapidamente. Eu sou cristão. E aí, um conceito que eu vejo muito é que as pessoas se relacionam com Deus como pai.
né? O pai amado, o pai querido, o pai protetor. E quando eu fui criar o Se Joga Papai, foi justamente também para estimular os homens a se lançarem na paternidade, mas também para trazer para as pessoas um novo conceito de pai. Por quê? Porque se você tem a imagem de um pai terreno, que é distante emocionalmente, que é um pai que não está presente, que é um pai que você não pode contar, a sua imagem subjetiva de Deus acaba sendo a mesma. Então, quando eu criei o Se Joga Papai, foi muito para isso também, que se eu mudasse um pouquinho o conceito da paternidade do pai terreno, eu talvez talvez traria Deus para as pessoas de uma forma diferente. Então, eu criei o Se Joga Papai por isso também para estimular os papais a se lançarem na paternidade. A minha grande meta com o Se Joga Papai é que nós venhamos a romper paradigmas e a criar nossos filhos de forma diferente, sem culpar os nossos pais pela nossa criação, porque não existe culpabilidade. Na verdade, é tudo processo histórico, processo de crescimento da sociedade. Então, assim, o que desejo é criar os nossos filhos de forma diferente, de modo que os meninos entendam que eles podem expressar seus sentimentos. Os meninos entendam que eles podem e devem falar sobre tudo que estão sentindo, sobre tudo que está incomodando, tudo de alegria que eles têm e que não há o menor problema quanto a isso. Porque quando a gente formata os nossos filhos de forma diferente, especialmente os meninos, a gente vira a chavinha e elimina inúmeros problemas que podem acontecer no futuro, como, por exemplo, a solidão. Porque uma pessoa ela pode estar cercada de gente, mas ela pode se sentir só do mesmo jeito, como é o caso de muitos homens. Então, assim, quero agradecer a oportunidade, rapidinho, eu sei que eu estou falando demais, mas quero agradecer a oportunidade e quero agradecer muito, sem jabá, sem também, sem qualquer tipo de nem sei a palavra agora, mas eu quero agradecer muito aos papais influenciadores, porque vocês não sabem o quanto vocês me ajudam a romper diversos paradigmas de gente, que mais e mais pais possam ter essa rede de apoio para que possam crescer. Então, muito obrigado pela oportunidade, espero que eu possa contribuir e contar com vocês sempre. Agora eu voltei. Eu estava com o microfone desligado. Então, no Só Sendo Pai, a gente tem uma missão de criar uma rede, nessa rede que a gente fala aqui, para que a gente possa expandir cada vez mais e criar essa cultura de rede de pais e mães participando. O Instagram ele nasceu em 2016, 2015, 2016, quando eu estava grávido, e com essa missão inicialmente era a missão de mostrar a criação pelo olhar de um pai, né? E só que aí eu fui vendo que não é bem assim. E na maioria não, mas em muitas realidades não existe o olhar do pai, não existe o pai para ter o olhar na criação. Então a gente viu que isso era um problema que a gente precisava cuidar. E aí eu Só Sendo Pai, ele vem sendo moldado com essa missão de criar redes digitais e físicas. Quando antes da pandemia a gente vinha com eventos, com reuniões, encontros presenciais. Eu lembro que nas prévias do carnaval eu consegui reunir uns pais amigos, umas famílias amigas, pai porque também mãe e avó, tinha até avô e avó também, num parque, onde a gente fez um piquenique bem informal, assim, cada um levou uma coisa sem combinar muito. Bora tal dia pro parque, levar as crianças para brincar, e lá a gente conversa, troca informação e tal. Não foi nenhum evento formal, com uma divulgação assim, mas aquilo foi tão gostoso que eu fiquei com vontade de, caramba, a gente precisa fazer isso cada vez mais, sabe? E a gente já vinha na parceria com o Fernando Alvarenga, vocês conhecem também aqui do Recife, Pai de Verdade, de fazer eventos trabalhando sobre isso, né, sobre a paternidade, sobre a importância do pai cuidar. Então a gente tem essa missão de criar redes, e as redes, além da internet, desses grupos que são importantes, a gente trocar informação no dia a dia, redes que a gente possa ir para a rua, quando puder ir para a rua, ir para a rua e mostrar na prática para as crianças que os pais podem sim brincar, levar as crianças para se divertir. E eu acho que é isso, né? Eu acho que eu falei muito.
E assim, aí é Não, muito bacana, ótimo. só encerrando essa fala, dizendo que eu fico muito feliz, eu sou muito feliz de participar disso, sabe? De estar nessas redes, estar no Pais Influenciadores, estar junto com essa galera que está fazendo história. Vocês estão fazendo história. Eu tenho muito orgulho de estar junto de vocês, de ser a gente, né? Sermos nós. Então, contem comigo. E eu prometo que vou falar mais, vou dividir mais minhas dificuldades no grupo. Valeu, galera. Obrigado aí aos pais que nos acompanharam até aqui. O Marcão vai entrar daqui a pouco para fazer um sorteio. Então, por favor, não saiam. Aguardem aí que ele vai fazer um mega sorteio. Quem não me segue, eu sou o Lucas, do blog Sim Sou Pai. Trago de forma bem leve assim, a paternidade e o dia a dia da minha filha. Comecei com o Facebook. Na verdade, migrei para o Instagram há pouco tempo, então eu tenho pouco conteúdo, não consigo me habituar ainda com a ferramenta. Estou aprendendo com os meninos, com os outros meninos aí, né? Espero crescer junto com eles muito, né? Agradeço a oportunidade da conferência. Para mim é um marco, assim, como influenciador, como pai, né? Poder fazer parte e aprender, porque quando a gente está debatendo, a gente está trazendo a nossa experiência, a gente está aprendendo também muita coisa, tá bom? Então, muito obrigado e fiquem aí agora com o nosso sorteio. Fala, galera! Só gente fina, meu irmão. Só galera em peso. Boa tarde, galera. Eu queria pedir aí para o nosso comandante, quem está comandando a nave, soltar aí o vídeo dos nossos apoiadores e patrocinadores para a gente preparar o sorteio. Eu queria falar para você, pessoal, que logo mais tem painel às 19, e depois desse painel às 19, cara, nós vamos tocar até o último segundo do evento, entendeu? Aqui no YouTube, ao vivo. Então, vai ter muito sorteio. Então, confere, fica aí de olho que vai começar os sorteios. Agora, eu vou sortear para vocês que estavam acompanhando esse painel. Vamos lá? Uma camisa do Pai de Verdade, lá de Recife, um e-book do Lucas, Sucesso em Família, que é excelente, e 2 e-books do Bora Pai, a história do João, meu amigo, é incrível. Então, solta a vinheta aí que eu vou preparar o sorteio aqui. Filhos não vêm com manual? E o que fazer quando eles nos tiram do sério? Como educar uma criança sem castigos, punições, palmadas, e como orientar nossos filhos para se tornarem independentes, criativos e confiantes. O mundoemcores.com é a primeira e mais completa escola online de pais do Brasil, com conteúdo exclusivo sobre criação de filhos. É durante o valioso período da primeira infância que o cérebro da criança forma as conexões que farão toda a diferença no futuro dela. E o seu papel nesse processo é muito importante. Mas com o mundoemcores.com, ser mãe ou pai pode se tornar uma tarefa muito mais leve e simples. É uma transformação que começa em você e alcança toda a família. Assine mundoemcores.com. Com a força que se ganha em casa, seu filho pode ganhar o mundo. A Conferência Online de Pais 2020 tem o apoio de Brasília Kids, Mundo em Cores, Metrópole Shopping, Shopping Pier 21, Clube Montreal, Pizza César, Escola da Parentalidade, Revista Meu Bebê, Clube do Papai. Beleza, galera. Estamos aqui com o nosso gerador de números, então vamos lá gerar e já vamos olhar quem será o felizado. Vamos lá. Olha lá, 125, vamos para cá, 125, deixa aqui, ó, 125, vamos ver, 125, opa, 125, Giovana, lá de São Paulo, parabéns, Giovana, você ganhou uma camiseta do Pai de Verdade. Parabéns, nós vamos entrar em contato contigo, Giovana. 197.
Matson Gonçalves Cortez, Juazeiro do Norte, Ceará. Parabéns, meu amigo. Você ganhou um e-book do Sucesso em Família. 248. 248. Aqui. Pedro Rogério Correia. De Rio das Ostras, Rio de Janeiro. E agora 392. (392) 3392. Aqui. Cleverson A. Oliveira. Cleverson A. Oliveira, de São Paulo. Parabéns, Cleverson. Nós vamos entrar em contato com vocês, tá? Para fazer a entrega dos prêmios. Deixa eu aparecer aqui. Olha aqui, ó. Um Pai Mundo Mundo, Clube do Papai. Galera, muito obrigado a vocês que estão aí curtindo os nossos painéis. Aos meninos, meus queridos, muito obrigado. Eu queria convidar vocês para logo mais ao painel das 19, tá bom? Tá muito fera, muito bacana. Então, galera, fiquem com Deus. Muito obrigado e até às 19. Um abraço.